Aleluias. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluias, graças a Deus. Vamos aproveitar o tempo, abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. Aleluias, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Hoje um culto na direção da família. O tema do mês é transformando visão em ação. Aleluia, estive meditando ontem nessa palavra e talvez Deus tenha algo para nós. Amém? Aleluia, graças a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. E a única coisa que eu peço ao Senhor esta noite é a presença dEle. Amém? Só a presença dEle. Nós não precisamos de mais nada. Talvez nós chegamos aqui no culto de família e queremos a nossa família restaurada, mas eu te digo, se você levar a presença de Deus para a sua casa vai ser restaurada. Talvez você chegue aqui com uma crise no trabalho e quer ali a situação restaurada. Se você levar a presença de Deus, vai ser restaurado. Não há nada onde não chegue a presença de Deus que não seja restaurado. Por isso, o meu único pedido aqui é que nós possamos sair daqui cheios da presença de Deus. Lucas capítulo 15, o versículo 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém, os irmãos, podeis tomar assento, já oramos, entregamos na direção de Deus. Talvez se fôssemos dar um título a essa mensagem, nós diríamos, procurando o que foi perdido dentro de casa, tá? Procurando com sabedoria e diligência aquilo que foi perdido dentro de casa. Amém? E olhando numa visão espiritual, como também uma visão de família, nós olhando aqui e prestando atenção desde o início do culto, e talvez isso venha se tornando repetitivo durante todo esse ano, onde está sendo como um tema-chave a palavra transformação. E muitas pessoas chegam à casa de Deus, chegam a este lugar, um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar de nós termos comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. E talvez dentro deste lugar nós nos sentimos perdidos, ou talvez nós perdemos alguma coisa, ou talvez nós não encontramos aquilo que está perdido aqui dentro deste lugar. Muitos entram neste lugar e ainda vão embora sem a presença de Deus. Procuraram talvez erradamente, talvez desapercebidos, não procuraram direito e não encontraram a presença de Deus, e vão embora vazios, em vez de ser cheios da presença de Deus. Por isso o título, e por isso nós vamos meditar um pouquinho na vida dessa mulher, um pouquinho nessa parábola que Jesus contou, e nós vamos aplicar isso às nossas vidas, para nós procurarmos aquilo que nós perdemos, seja aqui dentro dessa casa, ou talvez seja dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares. Jesus, ele conta aqui no capítulo 15 de Lucas, ele conta aqui 3 parábolas. As 3 parábolas, elas têm um ponto em comum. Elas estão falando do amor de Deus pelos indignos perdidos, o amor de Deus por nós. A primeira parábola da ovelha perdida, Jesus ele está se colocando como aquele pastor que busca uma ovelha que se perdeu do aprisco, e ele a encontra, ele a cura, ele a sara, e ele leva novamente para o aprisco. Deus buscando aquele que estava perdido. A segunda parábola, a parábola da dracma, a qual nós lemos, é encontrado aquilo que estava perdido. Uma mulher, ela perde uma dracma, e então ela busca, ela procura, ela vai à casa, ela faz um monte de processo e encontra aquela moeda que ela havia perdido. E ela se alegra por isso, ela comemora, porque ela encontrou aquilo que estava perdido. E a última parábola que Jesus vai contar aqui é a parábola do filho pródigo, o qual nos mostra o grande amor de Deus em restaurar aqueles que estavam perdidos. Aquele filho, ele foi-se embora da casa do seu pai, perdeu tudo,
estava na lama juntamente com os porcos, mas voltou para a casa do pai. O pai o restaurou, colocou um anel no seu dedo, deu vestes, deu sandálias, celebrou, fez uma grande festa. Mas nós vamos nos atentar nessa segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Conta a história de uma mulher que estava dentro da sua casa e por algum descuido ela perdeu uma das suas 10 moedas. Uma dracma era uma moeda grega e ela representava aqui para nós hoje um dia de serviço, cerca de R$36, né? Pegar o salário e dividir pelos 30 dias vai dar coisa de R$36, R$37 por dia. Aquela mulher tinha 10 moedas. O que significava essas moedas para uma judia? Essas moedas eram o compromisso que ela tinha com o marido dela, com o noivo, com o esposo, tá? Ela recebia essas moedas no dia do casamento, era como uma diadema. Todas as vezes que ela saía de casa, ela colocava aquela diadema de 10 moedas sobre a sua cabeça. Significa, eu tenho um compromisso com alguém. Mas um dia ela perde uma dessas moedas, né? Talvez seria um motivo de vergonha ela sair com a diadema faltando uma das moedas. Há alguns historiadores que dizem também que essas 10 moedas representavam o seguinte: se algum dia o marido dela fosse à guerra ou algo acometesse a vida do marido dela e ele morresse, as 10 moedas eram suficientes para pagar o retorno dela para a casa do seu pai. Porque nós olhando para uma mulher do primeiro século, era uma mulher que não tinha um emprego, era uma mulher que não tinha uma fonte de renda, ela dependia exclusivamente do marido. Caso acontecesse algo com seu marido, aquelas 10 moedas era o pagamento para ela voltar para a casa do seu pai e ter o amparo do seu pai. Mas em suma, representava um compromisso que ela tinha com o seu noivo, que ela tinha com o seu marido. Se nós pegarmos essa história dessa mulher que por algum descuido, ela perde ali uma de suas moedas dentro da sua casa, e fazermos uma aplicação dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Talvez hoje, aquela mulher que perdeu algo de muito valor dentro da sua casa, talvez hoje eu estou perdendo algo de muito valor dentro da minha casa. Talvez você que está nos ouvindo tem perdido algo de muito valor dentro da sua casa. Talvez hoje muitas famílias terminam porque aquilo que foi perdido de muito valor dentro da sua própria casa nunca foi procurado, nunca foi achado. Aquela mulher perdeu algo de valor dentro ali da sua casa, uma moeda, símbolo do compromisso com seu marido, como a nossa aliança, né? Quem é casado, como a aliança. Mas ela não perdeu passivamente, ela coloca no seu coração um desejo de procurar por aquela moeda. Talvez muitas das vezes hoje nós não temos perdido uma moeda, uma dracma, mas temos perdido verdadeiros tesouros dentro das nossas casas. Temos perdido a comunhão com a nossa família, temos perdido a comunhão com os nossos filhos, a comunhão entre esposa e esposo, esposo e esposa. Nós temos perdido talvez a comunhão com Deus dentro da nossa casa. Temos perdido os grandes tesouros dentro da nossa casa e não temos tido tempo para procurar. Temos perdido relacionamentos, perdido a alegria de viver juntos. Isso tudo são coisas valiosas dentro da nossa casa e que talvez nós temos perdido e não temos procurado diligentemente. Talvez temos perdido o puro amor dentro da nossa casa, a amizade, o companheirismo, a vontade de ajudar um ao outro. Talvez isso tudo nós temos perdido dentro da nossa casa e não temos dado o devido valor a essas coisas. Hoje eu ouvi aqui de manhã que a nossa família é a primeira congregação, né, pastor David? A nossa primeira igreja, aquela que primeiro nós devemos cuidar. Até a própria palavra diz, olha, quem não consegue administrar a sua casa, como é que vai poder administrar a igreja de Deus, as coisas de Deus? Não é possível. Se aqueles que estão junto, você não consegue administrar, quando dirá aqueles que vivem distante, cada um com a natureza diferente. E hoje eu te chamo a visualizar, já que o tema do mês é visão. Visualize dentro da sua casa o que você tem perdido lá dentro.
Visualize aqui dentro deste lugar o que você tem perdido aqui. Como eu disse, muitas das vezes nós chegamos vazios e saímos vazios. Muitas das vezes nós chegamos aqui com um grande desejo de receber uma bênção e saímos sem a bênção. Muitas das vezes nós chegamos aqui tristes e saímos tristes. Nós chegamos abalados e saímos abalados. Nós chegamos angustiados e saímos angustiados. Por quê? Aqui a alegria sim, Deus é alegria. Aqui a bondade de Deus, Deus é bom. Aqui há promessas de Deus, porque Deus é aquele que promete e não falha em nenhuma das suas promessas. Aqui há tudo, porque Deus é tudo nas nossas vidas. Mas muitas das vezes nós chegamos aqui um bagaço e saímos aqui um bagaço, porque nós não procuramos, nós temos preguiça de procurar. Mas eu te convido a refletir essa noite. Que você perdeu aqui dentro do lugar. Eu perdi a alegria, eu cheguei triste. Eu quero encontrar a alegria aqui neste lugar, porque eu sei que Deus é alegria. Deus vai te conceder alegria aqui essa noite. Eu cheguei aqui angustiado, meu coração já não aguenta mais as pressões do dia a dia. Ei, foi Jesus que disse, olha, que veio para os doentes, que veio nos dar alívio, que o fardo dele é leve. Você vai sair aqui hoje com o fardo leve, e o fardo pesado vai ficar sobre Jesus. Nós precisamos encontrar amparo na pessoa de Jesus. Trago aqui as palavras do pastor Nelson. Muitas das vezes nós cantamos hino bonito, mas não cremos naquilo que nós cantamos. Muitas das vezes nós falamos coisas bonitas, mas não cremos naquilo que falamos. A palavra do Senhor, a fé não é apenas uma fé teórica, mas uma fé prática. É uma fé que nós devemos viver ela. A família não é apenas uma teoria. A Bíblia nos ensina, há um ideal de família, há um padrão de família. Ela não é perfeito, mas é um ideal ensinado por Deus. E nós devemos visualizar isso para nossa casa. Nós devemos visualizar isso para nossa família. A família de Deus é uma bênção, porque a promessa foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, são benditas todas as famílias da terra. E nós precisamos apropriar disso da maneira certa. Deus é bom, e é bom para todo mundo. Deus é grandioso, está sentado no trono e no controle de todas as coisas. Muitas das vezes é nós que não cremos, ou não buscamos, ou não procuramos da maneira que a Bíblia nos ensina. Muitas das vezes nós vemos o ideal bíblico de família e não conseguimos ver isso na nossa família, não conseguimos ver isso dentro da nossa casa. Então é necessário algumas ações para que nós possamos contemplar a nossa família vivendo um ideal, um propósito de Deus. Uma coisa muito interessante é o casamento. O casamento, ele não é apenas um matrimônio ou um homem se juntar com a mulher, mas todo casamento ele deveria representar ali a união da noiva com o cordeiro. Todo casamento deveria representar ali a união da noiva igreja com o cordeiro, com o noivo Jesus Cristo. Todo casamento deveria espelhar isso, mas não é a nossa realidade, mas é o ideal apresentado na Bíblia. Se nós lermos lá o livro de Efésios, no capítulo 5, parte do capítulo 6, nós vamos ver que o Senhor nos ensina a viver como família. O Senhor dá ali deveres e direitos de homens e mulheres e filhos. O Senhor nos ensina. E todos aqueles que obedecem a Deus vivem da misericórdia de Deus, vivem uma vida transformada. Irmãos, nós como cristãos deveríamos ter famílias totalmente transformadas. Falo isso com base no que Tito, a carta ali, a Tito vai dizer. Ela vai dizer, olha, a graça vos transforma. Se a graça me transforma, os meus relacionamentos devem ser transformados. Se a graça tem nos transformado, os nossos relacionamentos precisam ser transformados. Se a graça tem transformado a sua vida, os seus relacionamentos precisam ser transformados. A sua família, o seu relacionamento familiar precisa ser transformado. Paulo vai nos ensinar no capítulo 12, parte do capítulo 13 de Romanos,
que o Senhor, através da renovação da nossa mente, da transformação da nossa vida, nós temos o relacionamento com Deus transformado, nós temos o relacionamento conosco mesmo transformado, porque Paulo vai dizer, olha, ninguém pense de si além daquilo que convém, ou seja, ninguém se pense superior aos outros e nem inferior aos outros, mas cada um conforme aquilo que Deus já designou que você pense a respeito de si. Paulo vai nos ensinar a respeito da transformação do relacionamento com o nosso próximo, os nossos amigos, mas também os nossos inimigos e até com o Estado, até com aqueles que nos governam. Todos os níveis de relacionamento, começando pelo relacionamento com Deus. Foi dito aqui também nessa manhã e aprendo e repito porque é necessário. Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, como é que nós podemos amar a Deus? A palavra do Senhor vai dizer, olha, como eu não consigo amar o meu próximo, que eu vejo, que eu toco, que eu abraço, que eu pego na mão, e vou conseguir amar a Deus que eu nunca vi? É impossível isso. Precisamos ter relacionamentos transformados. Precisamos buscar diligentemente por relacionamentos transformados. Aquela mulher perdeu algo de muito valor dentro de casa. Só que mais importante do que os valores são os relacionamentos. Mais importante do que os bens são as pessoas. Muitas das vezes a gente encontra pessoas que trocam até a família por alguns valores. Troca a família pelo trabalho. Troca a família por um bem. Tem homem que dá mais valor num carro, passa uma cera, alisa, e tem ano que não passa, faz um cafuné na mulher. Mas o carro toda semana dá mais valor aos bens do que às pessoas. Nós como cristãos devemos ser luz e sal dessa terra. Nós devemos olhar e começar a valorizar os relacionamentos. Sabe por quê? Porque eu olho para a convivência que eu tive com a minha mãe, eu só posso dizer, eu podia fazer isso. Hoje eu olho para a convivência que eu tive com meu pai e posso dizer, olha, eu podia ter feito isso. Porque às vezes nós não valorizamos aquilo que tem que ser valorizado hoje. Deixamos para valorizar depois. A gente só consegue valorizar alguma coisa quando a gente perde. Às vezes o casamento está indo a trancos e barrancos e depois larga, aí a pessoa vai falar, nossa, você era uma pessoa tão boa, eu podia ter ficado com ele, eu podia ter me esforçado um pouquinho, podia, passou, já era, acabou. Nós costumamos valorizar depois que se perde, depois que se acaba. Nós nem sequer conseguimos valorizar um momento como este aqui dentro da casa de Deus. Aí depois, quando nós estamos todo arrebentado lá no mundo, aí nós falamos, Senhor, como aquele filho pródigo lá alimentando os porcos, com desejo de comer aquela lavagem, e pensava, olha, na casa do meu pai são melhores tratados ali os funcionários, os servos, os escravos, e eu aqui com desejo de comer essa porcaria. Deu valor à casa do pai, mas estava todo arrebentado lá fora já. Comigo foi assim. Nasci dentro da igreja, um dia eu parti para o mundo afora e olha, eu olhava lá e falava, olha, eu podia estar tanto dentro da igreja adorando a Deus e estou todo arrebentado aqui fora. Ou seja, comecei a valorizar depois que eu perdi. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso e me encontrou de novo. Talvez nós perdemos e deixamos de valorizar tantas coisas das nossas vidas, e depois que nós perdemos, nós choramos amargamente, nós sentimos muito angustiado por aquilo que nós perdemos. Ei, mas Jesus está te dando a oportunidade de procurar hoje, aqui e agora. Ainda há esperança para nós, porque Deus é a nossa esperança. Talvez você não tenha valorizado a sua família como ela deveria ser valorizada. Talvez você não tenha valorizado o seu filho como ele deveria ser valorizado. Talvez você não tenha valorizado o seu pai, a sua mãe, como eles deveriam ser valorizados. Mas ainda há oportunidade hoje, valorize hoje, porque amanhã não nos pertence, somente ao Criador. Talvez hoje é a última chance de nós valorizarmos alguém que nós amamos.
Talvez hoje é a última chance de nós valorizarmos a nossa família. Nós não compreendemos o dia de amanhã, a Deus pertence. Portanto, não deixe para amanhã o que pode ser feito e tem de ser feito hoje. Talvez você deixou de valorizar a sua comunhão com Deus, mas Deus ainda tem comunhão com você. Deus quer comunhão com você. Deus te chama para junto dEle. Talvez você deixou de valorizar o seu tempo com Deus. Talvez você perdeu, assim como essa mulher perdeu essa moeda. Talvez você perdeu o seu tempo com Deus, mas Deus ainda, como foi louvado aqui pela Hillary, ainda está no mesmo lugar, ainda está te esperando. Nós não fomos, mas Ele ainda nos espera, porque Ele é um Deus compassivo, é um Deus paciencioso, é um Deus longânimo e é um Deus amoroso. Deus não desiste de nós, porque caso contrário, como diz o salmista, ao resvalar os nossos pés, nós já estaríamos todos no inferno, mas ainda Deus nos segura pela mão, ainda nos coloca de pé e diz: filho meu, valoriza a palavra, valoriza a comunhão, valoriza o tempo de oração, valoriza a tua estadia comigo. Nós devemos valorizar a nossa comunhão com Deus. Nós devemos valorizar a nossa comunhão com aquele que nós amamos, pois Deus é bom. Muitas vezes, por descuido, nós perdemos valores inestimáveis, não em outro lugar a não ser dentro da nossa própria casa. Portanto, aquela mulher, ela não se conformou com a perda. Ela não aceitou passivamente a perda daquela moeda. O versículo 8 vai dizer que então ela acendeu uma candeia. Candeia, uma lamparina, né? Um lampião. Ela acendeu algo que emitisse luz, porque ela decidiu no seu coração a procurar aquilo que ela havia perdido. As casas da Palestina não tinham janelas, e até hoje são poucas janelas, mas nos tempos de Jesus elas não tinham janelas como a nossa casa hoje, tá? Eram casas escuras. Aquela mulher então, ela acende uma candeia, e a palavra candeia, ela tem um significado na palavra de Deus, que o símbolo da palavra candeia é a própria palavra de Deus, é luz. O salmista vai dizer lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que ilumina os nossos pés para caminhar e que nos mostra a direção das nossas vidas. O que eu aprendo com essa mulher acendendo essa candeia para procurar algo valioso que ela perdeu dentro da sua casa, trazendo para nós aqui hoje, nós precisamos que a palavra de Deus, representada por essa candeia, a palavra de Deus que é luz, precisamos que ela ilumine a nossa mente, o nosso coração, os nossos relacionamentos. Precisamos que a palavra de Deus norteie a direção das nossas vidas. Nós precisamos ser iluminados, ter a nossa mente iluminada para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Todos nós temos um propósito nessa vida, mas nós só vamos entender realmente o propósito de Deus para as nossas vidas se a nossa mente for iluminada pela poderosa palavra de Deus. Precisamos dos relacionamentos do nosso lar serem transformados, precisamos da palavra de Deus. Precisamos dos relacionamentos aqui nessa casa serem transformados, portanto precisamos da palavra de Deus, que ilumina a nossa mente para transformar os nossos relacionamentos. Precisamos que os relacionamentos no nosso trabalho sejam transformados, portanto precisamos levar a palavra de Deus ao nosso trabalho para que a nossa mente seja iluminada e os nossos relacionamentos sejam transformados. Precisamos fazer uso da palavra de Deus. Talvez você quer ter os seus relacionamentos transformados na sua casa. Talvez o ideal de família ainda não bateu a sua porta, está longe do ideal.
Talvez brigas, crises após crises têm assolado a sua casa. Crises com o filho, crises com o marido, com a esposa. Não conheço a sua vida. Mas olha, um remédio aqui que Jesus nos ensina através dessa parábola é: acenda a candeia, leve a palavra de Deus, comece a meditar na palavra de Deus. Esses dias nós estávamos aqui numa reunião da juventude, eu disse, olha, pelo menos 5 minutos por dia. Talvez você não medita 5 minutos por dia, comece a meditar pelo menos 5, 10, 15 minutos, desfrute da palavra de Deus, desfrute de um bom livro, mas enche a sua mente com palavras de qualidade. Eu creio que não há nada de maior qualidade do que a própria palavra de Deus, para iluminar a sua mente, para você começar a ver os seus relacionamentos transformados. Não é apenas chegar na casa do Senhor e falar, Senhor, pelo amor de Deus, conserta o meu marido. Não. Nós visualizamos lá talvez uma família ideal, mas precisamos agir para ver a família ideal ser implantada dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A palavra do Senhor ensina o ideal de uma igreja, mas precisamos ter ação para alcançar o ideal de uma igreja. Não apenas ficar visualizando. Precisamos colocar a mão na massa. Precisamos começar a empreender algumas ações para que nós possamos desfrutar das grandes promessas de Deus. Abraão recebeu a promessa, visualizou na mente a promessa, mas se ele não tivesse começado a caminhar, ele nunca teria chegado a alcançar a sua promessa. Josué viu a terra prometida do outro lado do Jordão. A palavra do Senhor diz que o Jordão transbordava de ambas as partes, e nós aprendemos aqui no curso do IBS essa semana, que o Jordão ele é um rio muito traiçoeiro, as águas, uma correnteza muito forte, é quase 1 quilômetro de descida, desde quando nasce até quando ele termina ali na foz, né? Todo o percurso dele é um percurso muito de corredeira. Imagine agora uma congregação de 2 milhões de pessoas atravessando o Rio Jordão. Talvez meia dúzia até poderia conseguir atravessar a nado, mas eles preferiram confiar em Deus, porque tinha que atravessar todos. Tinha ovelha, tinha cabrito, tinha Caleb e Josué com mais de 80 anos, mas eles começaram a andar em direção ao rio, e o rio se abriu. Nós precisamos ter atitude se nós quisermos ver relacionamentos transformados nas nossas vidas. Nós precisamos ter atitude se nós queremos ver a nossa família transformada. Se nós queremos ter a nossa casa transformada, a primeira atitude é: acenda a candeia. Não desista de procurar. Talvez você já tenha perdido quase tudo dentro da sua casa, mas olha, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda você está lá por candeia. Ilumine o ambiente, ilumine o lugar para começar a procurar o que você tem perdido nesses tantos anos de desgaste. Talvez você já tenha 20 anos que vem a este lugar, e talvez ainda não acendeu a candeia, ainda não foi iluminado pela palavra de Deus, mas ainda há tempo, você está aqui. Ainda há tempo, Jesus, que é a luz do mundo, ainda está aqui. Ainda há tempo, porque aquele que te chamou ainda quer te transformar, e Paulo vai dizer isso, e eu sempre gosto de repetir, porque não é nós que faz a obra em nós mesmos, mas aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem está nos transformando. Portanto, acenda a candeia. Comece a meditar na palavra. A palavra é luz para a sua vida, é luz para os seus relacionamentos. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Aquela mulher, depois de acender a candeia, o que ela faz? Ela acende a candeia e depois ela começa a varrer a casa. Ela pega a vassoura e começa a varrer. Primeira atitude dela, ela iluminou. No escuro ninguém encontra nada. Quando acaba a energia é uma tribulação. Nós não achamos nem a lanterna, quando dirá a vela e o fósforo. Aquela mulher não ia encontrar nada no escuro. Não adianta você procurar a presença de Deus
Não adianta você procurar um relacionamento transformado na sua casa. Não adianta você buscar o ideal de família para você, se antes você não iluminar a sua vida. Sem antes você ter a mente iluminada pela palavra de Deus. Mas crendo que você hoje aqui tem a mente iluminada com a palavra de Deus, você então vai pegar a vassoura e vai começar a varrer. Porque tem algumas coisas que nós devemos tirar. Tem algumas amizades que nós devemos desfazer. Tem algumas coisas que a gente fica remoendo uma vida inteira. E a gente precisa começar a varrer essas coisas das nossas vidas. Nós precisamos começar a varrer essas sujeiras dos nossos relacionamentos. Nós precisamos começar a varrer essas sujeiras da nossa casa, do meio da nossa família. Nós precisamos começar a varrer essas sujeiras aqui, porque nós queremos ter relacionamentos transformados. Se tratando do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos varrer os pecados e as iniquidades da nossa vida. Porque o profeta vai dizer que só há uma coisa que faz separação entre nós e Deus, e são os nossos pecados. Uma barreira, uma muralha entre nós e Deus. Ou nós somos filhos da luz, ou nós somos filhos das trevas. Filhos das trevas. Se nós somos filhos da luz, os nossos frutos, né, irmã Carolina, são frutos que representam luz. Mas se nós somos filhos das trevas, os nossos frutos são frutos que representam as trevas. Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Se nós somos filhos da luz, os nossos frutos são de luz. Amados irmãos, nós precisamos varrer aquilo que tem sido empecilho nas nossas vidas. E varrer, muitas das vezes, traz alguns problemas. Porque você faz poeira, você tem que remover as coisas do lugar, dá trabalho. Dá trabalho. Uma casa da Palestina não tinha um piso assim, não. Era quase que chão batido. A Palestina é no meio do deserto. Aqui as irmãs aqui em agosto ficam com um paninho para lá e para cá, porque dá uma poeirinha, tem um ventinho. Imagina uma nuvem de poeira quando chegava na Palestina. Imagine o lata de areia que aquela mulher tirou dentro da casa dela. Deu trabalho. Varrer aquilo que é empecilho nos nossos relacionamentos dá trabalho. Varrer aquilo que é empecilho na nossa comunhão com Deus dá trabalho, mas é necessário. Mas é necessário. São coisas que dão trabalho, mas são necessárias, porque o resultado disso é glorioso. Porque o resultado disso é maravilhoso. Porque quando nós varremos aquilo que é empecilho nos relacionamentos dentro da nossa casa, nós vamos ter relacionamentos mais verdadeiros, mais sinceros. O lar vai ficar melhor. Quando nós varremos aquilo que é empecilho na nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus vai ser livre. Nós vamos ter livre acesso ao Pai, livre acesso ao Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso, isso é grandioso. Mas é difícil. Mas é complicado, porque quando a gente varre, a gente mexe em coisas que talvez trazem dores, que talvez já ficou enterrado e sedimentado debaixo de tanto pó. Mas lá no fundo do nosso coração a gente fica remoendo isso. Tem famílias hoje que filhos e pais não conversam, sedimentaram o seu relacionamento debaixo de tanto pó. Ei, mas nós estamos aqui falando de um Deus que quebra essas barreiras. Nós estamos aqui falando de um Deus que traz paz. Nós estamos aqui falando de um Deus que restaura relacionamentos. Nós estamos aqui falando de um Deus que restaura o homem plenamente. E seremos assim restaurados plenamente quando Ele nos chamar para morar no céu. Há muitos hoje, muitos relacionamentos quebrados, porque deixaram para varrer depois, porque perderam coisas valiosas dentro da sua casa. Há muitos relacionamentos quebrados hoje, porque aquilo que deveria ser arrumado hoje, não foi arrumado.
Porque aquilo que deveria ser discutido hoje, não foi discutido. Há muitos relacionamentos que acabaram. E eu digo ainda mais, há muitos relacionamentos que acabaram com o próprio Deus. O homem desistiu de andar com Deus, porque Deus nunca desiste de andar conosco. Mas o homem desistiu de amar com Deus, porque coisas que deveriam ser resolvidas hoje, deixaram passar e ficaram sedimentadas debaixo de muito pó. Não varreram, não procuraram, não buscaram. Essa mulher, ela varrendo ali, a Bíblia diz que ela buscava com inteligência, ela buscava com diligência, ela buscava com interesse. A palavra diligência quer dizer cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Ela buscava com cuidado aplicado na execução daquela tarefa de procurar. Ou seja, nada ia interromper ela, nada ia desviar a atenção dela. Ela estava focada em procurar aquilo que perdeu. E último, aquela mulher, ela acha a sua moeda. Aquela moeda que ela procurou sozinha, solitária, ela então chama os amigos, ela então chama os vizinhos para celebrar juntamente com ela, quando ela acha aquela moeda tão valiosa para ela. Muitas das vezes hoje nós estamos sofrendo nos nossos relacionamentos sozinhos. Muitas das vezes nós estamos solitários nos nossos relacionamentos. Mas olha, se você compreender a palavra de Deus e ter o seu relacionamento transformado, você não vai comemorar sozinho. Você vai glorificar para todo mundo ouvir o nome de Deus, que Deus transformou a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos. Aquela mulher, enquanto ela procurava, ela buscou sozinha. Mas quando ela encontrou, ela se alegrou com a vizinhança. Enquanto você está procurando aí o melhor de Deus para a sua casa, você está procurando sozinho, solitário. E muitas das vezes nós vamos encontrar grandes coisas sozinho mesmo com Deus. Jó, quando estava ali sozinho, ele falava e tinha uma tremenda comunhão com Deus, mesmo depois de ter perdido tudo. Mas ele tinha Deus. O profeta Abacuque vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que os gados dos currais sejam arrebatados. Em resumo, o profeta está dizendo o seguinte: ainda que me falte tudo, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Você luta sozinho, mas comemora aqui, glorificando a Deus com uma multidão, com uma família. Muitas das vezes você vai procurar sozinho, talvez até agora você não tinha procurado aquilo que havia perdido dentro da sua própria casa. Mas você aprendeu que a primeira coisa é você levar a palavra para dentro da sua casa, iluminar o ambiente com a palavra de Deus, para depois você pegar a vassoura e começar a varrer, começar a resolver aquilo que deveria ter sido resolvido muito antes. Aí quando você encontrar, você vem aqui e comemora que Deus restaurou o seu relacionamento, que Deus restaurou a sua família, que Deus restaurou a sua vida. Para finalizar, porque talvez a gente fala e alguém ainda não entendeu. Eu gosto muito de comparar os relacionamentos com um jardim. Quem tem um jardim em casa aqui? Pode levantar a mão. Amém. Eu vou te encorajar então a começar um jardim amanhã. Vai lá na floricultura. Na praça tem muito também, tá? Pode, a Denise não está aqui, senão nós ia pedir ela. Comece com uma plantinha lá no seu jardim, tá? Por que começar um jardim? Porque um jardim dá trabalho, mas as lições que um jardim te dá servem para a sua vida. Sabe por quê? Todo mundo sente prazer quando chega no jardim bem cuidado.
flores coloridas, aquele verde, uma sombra para sentar, ler um bom livro. É bom ou não é? É bom. Mas para chegar nesse ponto, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Todo mundo quer ter uma família ideal. É uma bênção. Aonde chega traz alegria. A sua casa é uma bênção. Mas para chegar nesse ponto, dá trabalho. Dá. Um jardim, quando a gente começa a plantar, a primeira coisa que a gente fica ansioso é para que aquelas rosinhas que nós plantamos, ela comece a dar as primeiras flores, as primeiras rosas. Mas para que ela chegue a esse ponto, vai nascendo ervas daninhas e a gente tem que ir tirando elas. Porque se nós não tirarmos, a erva daninha cresce muito mais do que as flores, abafa ela, tira a luz solar e o que acontece com as flores? Morre. E por fim o jardim morre. Quando a gente está cuidando de um jardim, aparecem as pragas, os bichinhos lá, os caramujos. Nessa época dá muito caramujo. Se você não combater, o que eles vão fazer? Eles vão acabar com o seu jardim. Quando a gente começa a buscar uma família ideal, com os padrões que a Bíblia nos ensina, vão aparecer também as ervas daninhas. Vão aparecer aquilo que vão deixar feio o seu jardim, mas é necessário tirar. É necessário arrancar. É necessário tirar fora aquilo que tem comprometido os seus relacionamentos, como assim aquilo que venha comprometer o seu jardim. Quando o jardim às vezes está bonito e que vem as pragas, é necessário combater as pragas, assim também o relacionamento. Tem muitos relacionamentos que estão indo bem, mas quando é fé aparece uma praga e quer acabar com o seu relacionamento. É preciso combater essas pragas. Um jardim bonito nos dá grandes lições para nós termos relacionamentos, vou dizer relacionamentos transformados. Depois a gente começa a colher ali as rosas, os frutos do jardim. Se nós começarmos hoje a cuidar, a cultivar os nossos relacionamentos, mais tarde nós vamos também começar a colher os frutos dos nossos relacionamentos bem cultivados. Até trouxe uma rosa do meu jardim hoje e até está de vermelho. Deus é bom, irmãos. Deus tem um padrão de vida para nós. E aprendi aqui hoje cedo, olha, Deus requer de nós obediência. Mas a obediência que Deus requer de nós é para nosso bem mesmo. Porque se nós obedecermos tudo aquilo que Deus nos ensina nesse manual da vida, nós vamos ter uma vida excelente aqui e muito melhor nas mansões celestiais. Nós precisamos aprender a confiar no Deus e na palavra do nosso Deus. Mais do que isso, nós precisamos aprender a confiar nessa palavra e começar a aplicar ela nas nossas vidas. Tá? Se você não compreendeu a palavra, compre uma rosa amanhã. Compre uma flor amanhã. Tá? Talvez você vai começar uma família. Antes de começar a família, comece um jardim. A primeira coisa que nós plantamos depois que nós casamos em casa foi um jardim. Hoje está parecendo a selva amazônica. Tem de tudo lá dentro. Mas está cuidadinho. Porque quando eu estou cuidando lá, eu estou lembrando, eu também preciso de cuidar dos meus relacionamentos. Quando eu estou cuidando lá de uma florzinha e tirando um matinho em volta dela, eu sei que eu preciso cuidar da minha vida e tirar aquilo que pode ser uma interferência na minha vida e nos meus relacionamentos. Portanto, compre uma rosa amanhã. Faça esse desafio com você mesmo. Ah, pastor, eu não tenho tempo de cuidar de um jardim. É por isso que você não tem cuidado dos seus relacionamentos, porque você diz que não tem tempo. Por isso que muitas das vezes nós temos o costume, e disse isso aqui hoje cedo, nós estamos terceirizando tudo. Ensinar alguma coisa moral para o meu filho? Não, a escola ensina. Terceirizo para as professoras. Ensinar fé para o meu filho? Não, a igreja ensina. Terceirizando o ensinamento da fé para a igreja. Daqui a pouco nós estamos terceirizando até os nossos relacionamentos. Só que relacionamento é pessoal.
Não há como terceirizar. Ou você cultiva ele, ou você perde ele. Amém? Eu quero orar com você. É você que começou uma família agora, para você que está planejando em começar uma família, para você que tem uma família e o tempo já desgastou esses relacionamentos, para você que ainda não completou a sua família, mas tem desejo de completar a sua família, talvez com a bênção de um filho, nós vamos orar agora a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e nos ensina, e nos instrui. 2 Timóteo vai dizer que a palavra do Senhor é boa para ensinar, para corrigir, para exortar. A palavra é boa para nos ensinar, a palavra é boa para demonstrar o grande amor de Deus pelos seus filhos. Deus é bom. Alicerçados nessa bondade, nós vamos pedir a Deus que venhamos viver relacionamentos transformados. Grandioso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque até aqui, Pai, não existe nada melhor do que a Tua presença, não existe nada melhor do que a comunhão contigo. Pai, o Senhor nos ensinou a relacionar-se com o Senhor, como também o Senhor nos ensinou a relacionar com os nossos familiares, o próximo. Pai, o Senhor nos ensinou até mesmo a relacionar com os nossos inimigos. Amado Deus, que o Senhor venha nos iluminar a mente, a nossa mente. Que o Senhor, através, Pai, da iluminação da nossa mente, venha transformar a nossa vida, mas também venha transformar os nossos relacionamentos. Venha transformar a nossa casa, venha transformar o nosso lar. Pai, que haja comunicação, que haja, Pai, em nome de Jesus, vida dentro dos lares do Teu povo. Que haja amor, que haja sinceridade, que haja bondade, que haja misericórdia Tua, Deus. Pai, que nós possamos sair daqui hoje carregados da Tua presença, que nós possamos sair daqui hoje cheios, Pai, do Teu Espírito, transformando o nosso caminho, transformando as nossas vidas, transformando a vida da nossa casa. Pai, nós queremos o nosso lar como um belo jardim cultivado, aonde nós tenhamos prazer de chegar no nosso lar, aonde temos prazer de estar com a nossa esposa, de estar com os nossos filhos, de estar com o nosso esposo, aonde temos prazer de adentrar os portões da nossa casa e falar: realmente aqui é o Éden, realmente aqui é um pedacinho do céu na terra. Pai, nós precisamos de ter as nossas casas, os nossos lares transformados. Pai, não só a nossa família, mas aqui neste lugar, Pai, a família que o Senhor chamou para conviver junto, a família que o Senhor chamou, Pai, para adorar o Senhor junto, aqui dentro dessa casa de oração. Assim, Deus, nós precisamos também ter aqui os nossos relacionamentos transformados. Pai, nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina a ajudar, nos ensina, Pai, a doar o nosso coração em prol aos outros, Senhor. Pai, nos ensina, Pai, a não ser maior do que ninguém, mas a se fazer menor do que todos, porque essa é a Sua vontade. Pai, nos transforma, para que nós venhamos a conhecer qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, para a nossa igreja e para a nossa casa. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos em nome de Jesus. Não esquece, comece a cultivar um jardim, porque aí você vai aprender a cultivar também os seus relacionamentos. Que Deus abençoe sua vida.